potencial de ação, quem me recuerda que eu estou em 2 turmas na sequência e aí eu confundo. Eu lembro que você parou de explicar, ou um pouco mais para frente, não me lembro muito também, mas você tinha falado ali da polarização, despolarização. As fases todas eu falei? Sim. Maravilha. Então, aqui as fases eu falei, né? Espera aí que eu... não está entrando o slide aqui para vocês. Pronto. Isso aqui eu falei. Mostrei o gráfico, certo? Sim. Mostrou. Tá. Isso aqui nós discutimos isso? Sim. Hiperpolarização, falamos? Sim, falando. Maravilha. Então, vamos fazer um remember rapidão para eu entrar com algumas informações importantes para a aula de hoje. A gente encerra esse conteúdo para começar a neurotransmissão, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o que nós vimos na semana passada sobre o potencial de ação? Um neurônio, quando ele está em repouso, quais são as características de um neurônio em repouso? Todas que vocês puderem aí lembrar. Quais são? Essa, qual é a outra? Eu lembro que ele fica esperando receber um estímulo. Isso, mas ele fica como? Tá equilibrado, neutro. Isso, e o que é ser este neutro aí? Como é em termos de carga, potencial de membrana? 90 MV, alguma coisa assim. Menos 90, boa, menos, só não esquece do menos, menos 90 milivolts, maravilha. Em termos de carga elétrica, como ele é dentro? Negativo. Fora positivo, maravilha. Maior quantidade de potássio dentro, sódio fora, show. Quem que tá trabalhando para manter isso desse jeito? Bomba sódio e potássio. Maravilha, é isso. E ele está à espera, como o João falou, de um estímulo, né? De um milagre, de um estímulo. Muito bom. Ótimo. Chega um estímulo, pá. O que acontece? Ele abre os canais para o sódio poder entrar? Isso. Quando chega um estímulo, devagarzinho, vai abrindo o canal de sódio, vai passando sódio, mas é bem devagarzinho que isso acontece, né? Então, vai passando sódio, vai passando, até a hora que, como vai entrando sódio, o potencial de membrana vai ficando menos negativo. Então, era menos 55, fica menos 50, menos 40. Chega uma hora que atinge o valor que o canal de sódio abre de uma vez. Abriu. E aí entra sódio assim, ó, de montão dentro da célula. E esse sódio que entra de uma vez caracteriza o quê? Que fase no neurônio, no potencial de ação? A entrada de sódio. Despolarização. E aí, a despolarização é a perda desta polaridade. Então, dentro fica como do neurônio? Em termos de carga elétrica? Positivo? Positivo. Inverteu. Dentro ficou positivo, fora negativo e dentro cheio de sódio. Maravilha. E em termos de potencial de membrana, mais 40 milivolts. Isso aí, tá? Neste mesmo valor, mais 40 milivolts, o que acontece? Fechou o de sódio, abre quem? Potássio. Potássio. E aí começa potássio sair. Potássio. E aí a ideia do neurônio que ele precisa voltar a ser o que era para voltar a receber estímulo. Mas nessa passagem de íons de um lado para o outro, de um lado para o outro, que está passando, entrou sódio, passou potássio, isso gera eletricidade, mas eu preciso voltar a ser o que era.
Então, essa passagem de potássio vai voltar o neurônio a ser polarizado. Então, ele está repolarizando. Que é aqui, repolarizando. Chegou numa voltagem em que o canal de potássio fechou. E aí ele volta ao repouso. E a bomba de sódio e potássio volta a operar, tudo show, tudo maravilha, tá bem? Se passar muito potássio, o que acontece? Hiperpolariza. Hiperpolariza, exatamente. E qual é a importância de um neurônio hiperpolarizado? A implicação. Ele tem lentidão para receber o estímulo, ele não responde ao estímulo. Isso. Ele não só não responde, como ele vai demorar mais para o quê? Para transmitir. Para ficar em repouso neutro. Isso. Então, ele vai demorar mais para transmitir uma nova resposta, porque ele vai demorar mais para entrar no repouso. Ele vai vir aqui embaixo, ó. Então, imagina, ele vai estar aqui até ele voltar, vai demorar. Tá? Maravilha. Vamos, então, acrescentar mais umas informações. A gente sabe que o potencial de ação dura 4 a 5 milissegundos. A gente viu isso, certo? Vimos, né? Sim. Pode repetir, professora? Então, olha lá, ó. Vamos acrescentar algumas informaçõezinhas que são importantíssimas para o potencial de ação, para a gente entender o potencial de ação, que eu não falei semana passada, porque senão ia dar nó na cabeça de vocês, mas que são importantíssimas. Primeira delas, o potencial de ação, que aí eu vou apresentando neste gráfico, ó que lindão. O potencial de ação se produz ou não. O potencial de ação se produz ou não. É a famosa lei do tudo ou nada. O que significa isso? A partir do momento que chegou o estímulo e apareceu o potencial de ação, certo? Vai rolar. Se não tem o estímulo e o estímulo não foi forte o suficiente, não tem como ser um potencial de ação fraco, não tem como ser, por exemplo, um potencial de ação assim, do mesmo jeito como não tem como ser um potencial de ação assim e nem como ser um potencial de ação assim. Ele sempre vai ser deste jeito, desta cara. Com mais 40 milivolts, o pico de resposta, despolarizando e repolarizando, não tem como ser pela metade, tá? Não tem como você falar para alguém e falar, putz, cara, eu fiz um super potencial de ação. Não tem. Sempre vai ser deste jeito. Ele é igual sempre, independente do estímulo. Por quê? É ou não. Ok? Não tem como você falar assim, olha, eu estou um pouco grávida. Cara, você tá ou não? É a mesma coisa o potencial de ação. Ou tem ou não. É a famosa lei do tudo ou nada. Ou tem o potencial de ação que é tudo, é isso, ou não tem. Tá? Não tem conversa. É ou não. Tá bem? Do tudo ou nada. Uma vez gerado, portanto, foi o tudo, ele, olha lá, se auto-mantém e se propaga. O que significa o se auto-mantém e se propaga? Se ele foi gerado, ele vai se despolarizar e repolarizar. Ele não vai precisar de algo mais para acontecer. Não tem como ele parar pela metade, tipo, ó, eu só despolarizei. Não, ele vai rolar tudo isso. Tá? Não tem como acontecer, ó, aqui parou pela metade.
Ou, eu fiz só um pouquinho da despolarização e vou continuar a repolarização. Não. Ele tem força o suficiente para acontecer tudo isso. Tá? Tudo bem? Maravilha. Já vimos. Agora vamos para uma informação importantíssima que a gente coloca muitos asteriscos, corações, porque a gente ama, e setas, tá? Um estímulo acima do limiar não aumenta a despolarização celular. Vamos entender o que é isso. Ó, todo estímulo, ele precisa chegar no limiar. O que é o limiar? É um potencial de membrana, é um valor do potencial de membrana, mais ou menos um valor mais 15 acima do repouso. Então, para esse desenho, o autor aqui colocou menos 70, menos 15 é o valor do limiar. O que é este limiar naquela nossa historinha que eu coloquei para vocês? É o valor que os canais de sódio abrem de uma vez. Então, um estímulo, ele tem que ser suficientemente forte para atingir o limiar. Se ele chega aqui, certeza que vai ter despolarização. Como que ele chega ali? Quando o estímulo, ele consegue abrir aqueles canais de sódio devagarzinho. Se ele abrir o suficiente para chegar neste valor, cara, relaxa que vai ter potencial de ação. Se não chega ali, vai ter potencial de ação? Não. Não. Estímulo que não atinge o limiar não propaga potencial de ação. São chamados estímulos, está lá no gráfico, sublimiar. Não vão escrever subliminar, estímulo subliminar, porque isso é outra parada, é outra coisa. É estímulo abaixo do limiar, sublimiar. Estímulo sublimiar são estímulos que estão abaixo, não atingiram o limiar. Propaga potencial de ação? Não, é isso aqui, ó. É isso aqui. Não vai gerar nada, porque eles não conseguiram chegar naquele valor que abrem os canais de sódio grandão. Aqui comigo. Se vai lá um estímulo que a duras penas, atinge o limiar. E se vai um estímulo que vai de boa e atinge o limiar, o potencial de ação é o mesmo. É o que está escrito aqui. Um estímulo que passou o limiar não significa que vai ser um mega potencial de ação. Não. É o mesmo. Tá claro? Então, efetivamente, agora pondo em linguagem certa, né? Modificando aquela minha historinha. O que é preciso para gerar um potencial de ação? O que o neurônio está esperando? O estímulo. Um estímulo, boa. E esse estímulo precisa o quê? O que esse estímulo precisa? Acabei de falar. O que ele precisa? Passada. Não lembro o termo dessa linha limiar. Atingir isso. Atingir o Limiar. limiar. Então, agora a gente vai acrescentar um plus aqui no nosso discurso. Um neurônio, para propagar uma informação elétrica, ele precisa de um estímulo que atinja o limiar. Porque quando atinge o limiar, certeza que vai propagar o potencial de ação. Se não atingir o limiar, no potencial de ação. Sim?
ou não? Sim. Pode repetir, por favor, professora? Sim. Então, um neurônio, nós vimos que ele precisa de um estímulo para propagar a informação elétrica, portanto, gerar um potencial de ação. Maravilha. Só que é qualquer estímulo? É um estímulo que atinja o valor limiar. Se não atingir, não propaga potencial de ação. Tá? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. O valor limiar vai sempre ser menos 55? Então, é por volta de mais 15 milivolts do repouso. Então, é por volta disso, mas é que quem considera, por exemplo, o repouso menos 90 vai atribuir ao repouso menos 75, entendeu? Então, considera um valor mais 15 acima do repouso. Tá? Pro, Calma. Então, ele é acima 0,90 ele em repouso. E aí, mais 15 é o ponto linear dele. Isso. eu não peguei o último termo. Você falou que precisa atingir o valor limiar ou não propaga. Precisa atingir o limiar para propagar o potencial de ação. Se Tá bom. não atingir o limiar, não propaga potencial de ação. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Peraí. Aqui, ó. Entendi, obrigada. Tá? Tudo bem, gente? Agora vamos lá. Período refratário. O que é algo que é refratário? É algo que é irresponsivo, que não responde. Então, a gente usa esse termo refratário para inúmeras situações. Paciente é refratário ao tratamento. É um paciente que não responde ao tratamento. A gente usa no forno uma travessa refratária. É uma travessa que não responde ao calor, então ela não estoura. Você não coloca qualquer travessa no forno. Refratário, que é maravilha, não vai estourar. Quando você fala, este período é refratário, o que a gente está dizendo que o neurônio está num período refratário? O que vocês acham? Que ele tá no menos 90 Então, ele não responde a quê? ao estímulo. Show! Então, que fase é essa? Tem até um gráfico que mostra isso. Ó, aqui, ó, que bonitinho. O que é um período refratário? O neurônio, ele acabou de repolarizar e ele está no período refratário. É como se o neurônio fizesse assim, ó. Tô descansando assim, né? Não vão usar esse termo, mas só para vocês entenderem. Então, ele está numa fase em que ele está se preparando para voltar ao repouso. Então, ele é irresponsivo ao estímulo, ele não responde ao estímulo. Dura muito rápido, é óbvio, mas ele não responde. Por que é importante o período refratário? Por que vocês acham que nesse momento ele não responde a estímulo? Para ele ter um Não sobrecarregar. Isso, para não sobrecarregar. Em que sentido? Para que, ó lá, um potencial de ação não se inicie junto com o outro. Ok? Para que ele não se inicie junto com o outro. Imagina, ficar um somando com o outro, vai ficar uma mega resposta, tá? Então, a gente tem ali um período de descanso muito rápido para que não tenha somação, que um não se junte com o outro. Tá bem? E para a gente encerrar, algo que vocês já sabem, a gente já falou um pouco, a condução.
desta informação é saltatória. Ah, o que garante essa condução saltatória? Ai, aquela almofadinha no... A bainha de mielina? A bainha de mielina, ó lá. Né? Então, a bainha de mielina é gordura. Se é gordura, ela funciona como o quê? Condutor. O oposto? Isolante. Isolante elétrico. Então, veja, ela tem porções que é aqui onde não tem bainha. Então, aqui passa eletricidade. Então, vem, ó, vai se propagando, se propagando, se propagando. Chegou aqui, opa, não passa. Então, ele pula para onde não tem, que é aqui. Aí vem, opa! Aí vem para cá. Passa, passa, passa. Então, vai indo, ó, de boa. Certo? Professora, o que fica saltando é o que exatamente? É o O estímulo, sinal. é os íons? O que é exatamente? O estímulo elétrico, a propagação do sinal. Entendi, obrigada. Tá? Tudo bem? A tua pergunta é legal para assim, vocês não imaginarem que não são os íons que estão saltando aqui. Gerou aqui, pá, pá, pá. Aí, aonde que vai ter mais geração de sinal elétrico? Aqui, vem. Aí depois, aqui, tá? Então, isso faz com que a condução da informação elétrica seja mais rápida. Diferente quando não tem bainha de mielina, que vai ficar fazendo isso, ó. Aqui, ó, como vai ficar lento, ó. Vai ter que fazer tudo isso, enquanto ali tá rapidez, ó, aqui, ó. Entendem? Sim, pronto. Sim. Então, ó. Então, o tópico 6 é sobre isso? É sobre a bainha de mielina? Isso. Que a condução, tudo que a gente viu é saltatória. Beleza? Pro, você pode explicar de novo porque eu perdi o tópico 2? Uma vez gerado, ele se auto-mantém e se propaga. Gerou potencial de ação, eu não preciso de que mais nada aconteça. Ele sozinho dá continuidade, que é o se auto-mantém. Não precisa mais nada acontecer. Ele despolariza e repolariza sozinho. Entende? Não tem nenhum evento a mais que precisa acontecer. Neste sentido, ele sozinho vai, não tem como ele parar pela metade. Ele Entendi. vai se propagar, tudo aquilo vai acontecer. Vai despolarizar, vai repolarizar, vai se hiperpolarizar, vai voltar para o repouso e vai continuar. É isso. Entendi, Pro, obrigada. Tá? Imagina. Opa. Agora, vamos trazer essas informações. Eu vou procurar sempre em cada aula trazer para o mundo da gente, para não ficar aquela coisa assim, essas informações muito no micro, lá no mundo que a gente não alcança. Baiacuará e escorpião. Ambos vocês conhecem naturalmente. Escorpião é mais assim, né, do nosso mundo, talvez, do que o baiacu. O que vocês sabem do baiacu? Ele incha? Isso, ele incha quando ele se sente ameaçado. E não sei se é de conhecimento de todo mundo que o baiacu, ele elimina um veneno, uma toxina muito perigosa, que é a tetrodotoxina, um nome horrível, né? Tão horrível quanto o seu veneno. Para as presas dele, né? Lá do habitat dele, quanto para ser humano, porque tem gente que come baiacu e não tira a glândula que produz esse veneno aí, né? Inclusive tem sushi, essas coisas feito com baiacu, só Sushi Man que tem autorização para isso, não é todo que pode mexer com esse peixe para tirar a bendita da glândula aí. O que faz a tetrodotoxina? Ela bloqueia
canal de sódio. Ambos os exemplos, naturalmente, que eu estou trazendo aqui para vocês, têm ação em sistema nervoso central, né? Para contextualizar o que a gente viu aqui em aula. Bloqueia canal de sódio. Se bloqueia canal de sódio. Consequências disso. Vamos voltar para o gráfico, só para a gente olhar aqui, onde foi o nosso mundinho aí nessas duas aulas. Os neurônios não recebem os estímulos. E se não recebem Não estímulo? Eles não propagam. Isso. Se não propaga informação, Ficamos paradinhos. ficamos paradinhos, tipo, para sempre, certo? Para todo sempre. Amém. Morto? Opa! Olá. Vamos imaginar, vou pôr de preto, né? Luto. Canal de sódio bloqueado. Então, significa que aqui todos os canais vão estar fechados. Putz, mas tem um monte de estímulo que está vindo. Chega estímulo, vai acontecer alguma coisa? Não, Não. Neurônio vai despolarizar? não. Não. Passa alguma informação elétrica? Não. Então, danou-se, sim? Então, você pode começar, óbvio, a ter alterações motoras, que é o ficar parado. Eu posso ter dificuldade de deglutição, porque deglutição é reflexo, então é sistema nervoso central que controla. Parte respiratória é sistema nervoso central que controla. Consciência, tudo. Ok? Ok, Pro. Tchau, baiacu, né? Agora, mais do nosso, talvez, que a gente conviva, não que a gente conviva, mas acho que tem mais, talvez, possibilidade de encontrar. Escorpião. Professora, rapidinho, só sobre o baiacu. A pessoa realmente morre ou pode acontecer tipo uma paralisação momentânea e ela volta? Tem como você reverter, mas a probabilidade de morte existe. Não, eu perguntei porque uma vez eu vi um filme e aí teve uma pessoa que ela comeu exatamente pela sensação de não sentir nada, porque bloqueava tudo. Tudo. Mas ela não chegou a morrer no filme, era de comédia, então... Provavelmente pela quantidade, né? Ah, pode ser, não sei. Isso é um diferencial, com certeza. O quanto a pessoa ingere e fica parada, né? Olha, tem filme disso? É uma comédia que eu vi, nem lembro qual é o filme, mas é porque eu lembrei disso na hora que você falou do peixe. Inclusive, teve aí uma história de uma moça aqui em São Paulo que comeu um sushi, não entendo dessas coisas, nunca sei se é sushi, sashimi, o que vai peixe aí. E ela morreu, porque no que ela pediu tinha o raio da toxina, né? Comeu a barquinha toda lá e, meu Deus do céu, né? Então tem que tomar cuidado. Escorpião. Escorpião, a gente sabe que é mais em áreas rurais, mas nos últimos anos a gente tem visto um número maior de escorpião em área urbana, principalmente porque ele se alimenta de barata, e barata tem muito a ver com lixo, e lixo em cidade, então há um desequilíbrio dessas coisas, o que se justifica um aumento aí, um desequilíbrio. Tem o veneno dele, né? Ele pica por aqui e coloca lá o veneno. Pequenas quantidades, diferente lá do baiacu, são letais do escorpião. O que a alfa-toxina faz? Prolonga potencial de ação. Prolonga. Vamos voltar para o gráfico. Alfa-toxina. Se prolonga. Causa mais estímulo? Mais. Ou Demora para? mais tempo para fechar os canais de sódio?
Então, o potencial de ação ele tem que ser assim, ó, ele dura em, 4 milissegundos. Se ele prolonga o potencial de ação, significa que vai, maravilha, despolarizar, tá lá acontecendo. Aí o cara entrou em contato com alfa-toxina. Vai fazer nesse tempo? Não. Se prolonga, o que vai acontecer? Ele vai Olha. demorar para repolarizar ou não vai, sei lá. Isso, o tempo vai passando. Então, se demora, o que vai acontecer? Se prolonga. Ele vai O demorar mais. neurônio não vai estar pronto nunca para receber outro estímulo. Ele vai demorar muito mais tempo para voltar ao repouso, portanto, vai demorar para ficar pronto para receber o estímulo. Maravilha. Maravilha o que você respondeu, não o efeito da toxina. Exatamente isso. Tá? E aí, diferente do baiacu, a pessoa, sob o efeito disso, ela vai tendo assim, manifestações crescentes. Então, a pessoa começa com uma manifestação motora, aí perde consciência, aí apresenta respostas de deglutição, aí parte respiratória, as coisas vão parando, vão parando, vão parando. Tem soro para isso? Tem, que bom, né? Mas tem que ser rápido, você tem que identificar rápido o que foi. Só que às vezes você nem sabe que você foi picado por isso, você não viu, foi dormindo. Tá? Esse rápido é quanto tempo? Algumas horas, hein? Tem que ser bem rapidão. Bem rapidão. Principalmente dependendo de onde você tá, para ver se lá tem o soro, né? Bora lá, ó. Tipo de sinal, um resumão do que a gente viu aqui, mas de coisas bem importantes, pontuais. Tipo de sinal. Nós falamos de que tipo de sinal? Essa aula e a da semana passada. Potencial elétrico. Isso? É um sinal de que natureza? Elétrica? Elétrico. Onde ocorre? Onde que parte do neurônio que a gente está falando? Axônio. Axônio, é lá, sinal elétrico, axônio. Qual é o tipo de canal envolvido? Falamos de canal iônico. Aí, como ele funciona esse canal iônico? Ele é dependente de voltagem. O que significa um canal iônico dependente de voltagem? Ele vai abrir e fechar de acordo com o potencial de membrana. Quais são os íons envolvidos na geração de um sinal elétrico? Cara, só de potássio, mandatório. Força do sinal, tem ser fraco, muito fraco, forte, muito forte? Não. É tudo ou nada. Quando que se inicia um potencial de ação? Quando ele passa o limite limiar. Quando ele atinge, estiver acima do limiar. Maravilha. Tudo bem? Não é um bicho de 7 cabeças, potencial de ação, né? Muitas pessoas dizem, potencial de ação é difícil. Não é. A gente só tem que colocar as informações assim no lugar certo, tá? Terminamos aqui, então, sinalização elétrica. Não terminamos a aula, terminamos sinalização elétrica, tá? Então, vou terminar aqui essa aula. Deixa eu fechar. E eu vou abrir isso. Vou abrir a de sinalização, filme louco mesmo, hein? Tô achando. A química. Vocês acham melhor parar a gravação para ficar bonitinho ou não? Acho que não precisa não, pode continuar. Pode continuar? Então tá bom. Cadê? Neurotransmissão, bora lá. Então vamos começar.
Bora lá, então. Neurotransmissão química. Falamos até agora sinalização elétrica, tudo relacionado à eletricidade. Maravilha. Vamos começar a falar de neurotransmissão química, portanto, substâncias químicas que rolam lá entre os neurônios. Embora a sinalização elétrica seja a base da comunicação entre os neurônios, a sinalização química, ela é a determinante na maior parte das nossas funções. Mas a gente vai fazer um comparativo da elétrica e da química. A primeira, né, a mais, assim, notória, é que a sinalização química, ela é muito mais lenta do que a elétrica. Até por uma questão óbvia, né? Que a eletricidade, como a gente viu, é papum, ou é ou não é. É ligar na tomada, é um interruptor. Você liga, ou acendeu, apagou. Não tem como, uma coisa que vai acontecendo aos poucos. A química, a gente está falando de uma substância química, então ela precisa ser sintetizada, ela tem que ser liberada, ela vai agir em algum lugar, então isso é mais lento. Mas tem um lado bom por passar por esses processos todos. Qual? O fato de ter essas etapas nos permite modular uma resposta. De que maneira? Às vezes você precisa de maior produção de um neurotransmissor, às vezes você precisa de menos, às vezes você consegue fazer com que esse neurotransmissor se ligue mais, se ligue menos no receptor, enquanto que a elétrica não tem como você modular a resposta. Então, isso tem algo bom na sinalização química, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nessa sinapse química agora, não mais a elétrica, e eu vou trazer as características, óbvio, não vou terminar isso na aula de hoje, mas a gente vai começar a ver, tá? Sempre começo a explicar um pouquinho do histórico, e eu sempre gosto de trazer, até para mostrar para vocês nomes, grandes nomes da ciência, mostrar como essas pessoas, sem zero de recurso, né, recurso, digo, tecnológico, têm, assim, grandes feitos na história da ciência e tudo mais. Então, o Otto Lowy, na década de 20, se propôs, ele já estava sacando, cara, que tinha alguém ali que, né, alguém, no caso, uma substância que estava envolvido nessa resposta. Então, o que ele fez? Ele isolou dois corações, coração mesmo, coração 1 e 2, ele chamou. Ambos estavam em recipientes com uma solução que mantinha o coração funcionando, maravilha, né? Mas ele fez aqui toda uma engenhoca que esses cilindros, esses recipientes estavam conectados. Estão vendo aqui, ó, tem comunicação. O que difere aqui entre os corações? Que o coração 1, o nervo está preservado, o nervo vago. O coração 2, denervado, sem o nervo. Muito bom. Então, ele tem lá esse aparato e, além disso, o coração 1 e o 2 com o registro da atividade elétrica. Bom, só uma observação antes para vocês entenderem. O nervo vago é o nosso freio do coração. Quando eu estimulo, pisei no freio. Então, o coração diminui, a frequência cardíaca cai. De todos nós. Que bom que tem esse freio aí, né? Porque depois de uma atividade física, o que faz a nossa frequência voltar é esse cara. Porque pisamos no freio lá. Bom, então, ó, registro dos dois corações, maravilha, ó, os dois lá, pá, 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 pá. Aí o cara veio e estimulou o coração 1. Estimulou. E aí, o que ele observou no coração 1? Ó. Ele parou mais rápido. O coração começou não a parar, mas a frequência começou a diminuir. Que é o que a gente espera mesmo quando a gente estimula o vago, o nervo vago. Maravilha. Mas aí ele começou a olhar o coração de baixo
E ele viu que um tempinho depois, porque ele estimulou o 2 batendo de boa. Mas passou esse tempinho aqui, o que aconteceu no coração 2? Ele demorou para diminuir, porque ele não tinha esse nervo. Isso, mas assim, ele demorou, mas o que começou a acontecer no 2? A frequência dele começou também a o quê? Diminuir, no 2. Mas ele estimulou o coração de quem? Do 1. Aí ele falou, cara, por que o coração do 2 está respondendo que nem o 1? Vamos pensar lá, cabeça de 1926. Por quê? Houve alguma transmissão do líquido de cima para o de baixo. Isso, ele falou, olha só, alguma coisa perante um estímulo elétrico do nervo fez com que houvesse liberação de uma substância X que ele nem sabia quem, que hoje a gente sabe que é acetilcolina, liberou aqui, ó, e esta substância veio por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e pá, que demorou, foi esse tempo que demorou. E essa substância causou efeito no 2 que a gente viu aqui. E como que essa substância que caiu aqui causou efeito neste coração? O que o coração 2 tem? Porque a substância é do 1. Algum tipo de receptor? Exatamente. Então, este cara apenas descobriu o quê? Né? Que ele, no caso, um nervo, libera uma substância, que é o neurotransmissor, posteriormente falaram, olha, é um neurotransmissor, e que todo neurotransmissor se liga em quem? Para causar um efeito? Receptor. E que necessariamente essa ligação não precisa ser do que você produz. Haja visto que se eu injetar acetilcolina em vocês, o que vai acontecer? O que eu acabei de falar, o que vai acontecer se eu injetar acetilcolina em vocês? Aqui libera acetilcolina, tá? Ele não sabia, mas depois... Se eu injetar acetilcolina em vocês, o que vai acontecer com o coração? Ele vai desacelerar? O coração de vocês vai desacelerar. Hoje, sabidamente, injeção de acetilcolina, você pode até matar de parada, né? Mas diminui frequência cardíaca. Ah, mas vocês que produzem essa acetilcolina? Não, é que vocês têm receptor para acetilcolina, vocês e eu também. Então, em toda sinapse química, o que é que tem que existir? Um neurotransmissor, que é produzido, e quem mais? Neuroreceptor. O receptor, que a gente pode falar receptor, exatamente. Que é o que eu vou mostrar para vocês. O nosso palco hoje vai ser quem? Essa sinapse química. Maravilha, maravilha. Eu mostrei uma sinapse química de um neurônio com um músculo cardíaco. Mas tem sinapse química de um neurônio com um músculo esquelético. Aqui, ó, estou gesticulando graças a essas sinapses químicas. Mas o que a gente vai falar daqui para frente? Entre neurônios, neurônio com neurônio. É sinapse química também, tá? Muito bom. Digam aí, além da acetilcolina que eu já falei, outros neurotransmissores que vocês conhecem, já ouviram falar? Serotonina. Sim, serotonina, que o Fantástico, o Globo Repórter ama, né? Serotonina, que mais? Ocitocina. Ocitocina é um neurohormônio, tá? Mas não é considerado um neurotransmissor.
A dopamina, Pro? Boa. Dopamina. Mais um aí. Noradrenalina. Tá bem? Então, aí esses são os mais conhecidos. Ah, tem só esses? Não. Vocês vão ver que tem inúmeros neurotransmissores. Para eu falar um dia, quem descobriu, falou, olha, isso é um neurotransmissor, esses critérios aqui foram atingidos. Quais? É o que a gente vai ver, começar a ver hoje. Primeira coisa, todo neurotransmissor tem que estar presente nas terminações nervosas, na terminação sináptica de um neurônio. Putz, onde é isso mesmo? Aqui, ó. Aqui. A gente vai falar deles, ó. Terminação sináptica, terminação axonal, tá? Aí que é liberado. Mas o neurônio libera, mas é também ele quem sintetiza. O que é sintetizar? Produzir, né, não? Sintetizar é produzir. Então, aqui comigo, o corpo celular do neurônio produz, aqui é a produção, a cozinha, né, do neurotransmissor, do neurônio, e aqui é a liberação. Então, o neurotransmissor produz o neurônio, perdão, produz o seu neurotransmissor e o neurônio, ele vem por aqui, o neurotransmissor, e ele libera aqui. Tá bem? Como que ele transporta esse neurotransmissor que foi produzido? Ele é armazenado em vesículas. O que são vesículas? O que são vesículas? Bolsinhas? Bolsinhas, exatamente. São bolsinhas e lá dentro cheio de neurotransmissor. Por que fica em bolsinhas? Para não serem degradados, utilizados inadequadamente, é uma forma de proteção. Quando ele é liberado lá na fenda sináptica, é porque, nós já falamos, ele vai induzir um efeito em algum outro neurônio. Ah, mas aonde? Em receptor. Vamos ver esses receptores. Tá? Depois que ele se liga no receptor, ele não pode ficar lá na fenda, ele tem que vazar, embora, tchau. Então, existe todo um mecanismo próprio de metabolismo, que a gente vai ver. Então, o que eu vou falar daqui para frente? Todas essas etapas aqui para vocês. Eu vou explicar. Tá? Antes, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Que todo neurônio, seja para acetilcolina, para dopamina, eles passam por essas etapas. Mas o que é mais importante? Um neurônio que produz a noradrenalina, ele só produz noradrenalina. O neurônio que produz acetilcolina, ele só produz acetilcolina. Então, ele fica meio que especializado nisso, tá? Não existe como um neurônio produzir mais de um neurotransmissor. Ele sempre faz aquele mesmo neurotransmissor. Tanto é que ele passa a ter nome e sobrenome. Então, por exemplo, o neurônio que produz dopamina, ele vira um neurônio dopaminérgico. É só produção de dopamina. O neurônio que produz acetilcolina, ele passa a ser um neurônio colinérgico. Noradrenalina, noradrenérgico. GABA, GABAérgico. E assim por diante. Então, existe uma relação de especificidade. Os ingredientes, as enzimas, tudo para aquele neurotransmissor. Tá?
aqui, dei uma encurtada no neurônio, achatei assim, né? Na verdade, eu dei uma achatada. Corpo celular, as organelas celulares que participam na síntese. Ó, a vesícula que o complexo de Golgi garantiu a sua produção. E dentro eu tenho cheio de neurotransmissor. Olha lá. E aí eu vejo as vesículas lá no terminal axonal. Tá cheio de vesícula lá. Tá? Tudo bem? Bora lá. Alguns dos exemplos que nós falamos de neurotransmissor. Então, tem dos mais conhecidos aqui, não precisa saber, detalhar nada, só exemplos. Dopamina, serotonina, noradrenalina, ó, falei de GABA, acetilcolina, tá? E aqui um exemplo de localização dos principais neurônios em áreas específicas do sistema nervoso central. Então, veja que aqui nós temos os principais neurônios noradrenérgicos, onde nós encontramos. Aqui, os colinérgicos, muito diferente a localização dos dopaminérgicos, uma área bem mais restrita. Então, a gente sabe, puxa, aqui tem a área X, ó, acúmbilis, olfatório, amígdala. Então, nós sabemos que neurônios dopaminérgicos estão nessas áreas, portanto, comandam funções específicas, muito diferentes, por exemplo, da serotonina, que vão para outras áreas. Mas, se vocês olharem, a gente vê que a serotonina, por exemplo, aqui, compartilha a mesma área da noradrenalina. Será que eles comandam funções semelhantes? Sim. Tá? Não dá para a gente falar, olha, a função A é o neurotransmissor A, para tudo. Alguns, sim, a gente vê uma especificidade, mas muitos compartilham ali, né, funções iguais, participam de maneiras diferentes, tá? E esse quadrinho mostra bem isso. Como que vocês interpretam essa figura aí? O que vai se encontrando tem as mesmas funções? Isso, por exemplo. Tipo... Ah, tá, pera, você vai falar? Desculpa, achei que era uma pergunta. Não é pergunta, pode falar. Ah, tá bom. Por exemplo, acho que escrita irritação, né? Ela compartilha do neuro e do serotonin. Eu não sei se serotonina em inglês. A serotonina, a noradrenalina. Eles têm essas três ali em comum. Aí assim vai indo, que as coisas vão se encontrando. Isso. Então, ó, se a gente olhar, por exemplo, a serotonina, ela tem um papel predominante em controlar, por exemplo, isso aqui, comportamentos associados à obsessão e compulsão. Serotonina, ela tem um papel predominante. Mas a serotonina controla só isso, gente? Olhando por aqui. Não. Não. Serotonina está envolvida na ansiedade, irritabilidade, comportamento alimentar, comportamento sexual, regulação hormonal. O que vai definir isso? A forma como ela faz, a área onde ela é liberada. Do mesmo jeito, a noradrenalina. A noradrenalina está muito associada à concentração mesmo de foco, atenção. Mas a noradrenalina faz isso? Não, a noradrenalina também tem participação no comportamento ansioso. E a dopamina? Putz, a dopamina, a gente vai falar bastante sobre isso, ela está muito, muito associada ao prazer, à motivação, ao drive, né? Você querer fazer alguma coisa, o prazer, ao reforço, no sentido, eu fiz uma coisa, gostei, vou fazer novamente. Isso está muito envolvido com a dependência química, por exemplo. Dopamina tem tudo a ver. Tá? Mas a dopamina só participa nisso? Não. A dopamina, por exemplo,
está muito envolvida com controle motor. Mas aqui é numa outra área que não tem nada a ver com isso. Aí a gente olha este carinha aqui, que mood. Tradução, humor. Quem controla o humor? Os três. Os três, cara. E aí a gente vê como é danado, né? Quem tem depressão, acertar às vezes um antidepressivo. Os três controlam. Tá? Por isso que você às vezes vai acertando, vai vendo, vai de acordo com sintomas, com teu histórico. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos começar aí a nossa caminhada. Isso é só também um quadrinho curiosidade com o que eu acabei de falar. Alguns neurotransmissores, funções, uns distúrbios, curiosidade, bem curiosidade aqui para vocês, até a vida como ela é da maioria. Histamina. A histamina é o neurotransmissor ou muita gente não sabe, mas nós temos neurônios histaminérgicos, né? E esses neurônios têm uma função bem específica com o despertar, estarmos acordados. Participa a histamina nesse processo de estarmos acordados. E vocês conhecem mais a histamina do quê? Do que vocês conhecem a histamina? De alergias? De alergia. Mas é a histamina aqui, né? Então, quando você tem alergia, você tem coceira, histamina, você toma um antihistamínico, porque a histamina aqui periférica, que é produzida por células aqui, né, mastócitos, trazem desconforto, prurido, coceira e tudo mais. Então, você toma um antihistamínico para bloquear esta histamina. Só que a gente tem aí antihistamínicos, principalmente os mais antigos, tipo o polaramine, que passa a barreira hematoencefálica. E aí bloqueia quem também? O neurônio? Que produz qual? Qual? Essa histamina, sim ou não? E o que faz essa histamina? Ela desperta, por isso que a gente, quando toma polaramine, fica com sono? Isso. Entenderam? Como as coisas são redondinhas, né? Nada é ao acaso. Então, os antialérgicos, a gente sente sono porque você bloqueia essa histamina daqui. Por isso que os antialérgicos mais modernos, atuais, eles tendem a evitar isso, tipo Alegra. E loratadina, desloratadina, muito embora, dependendo da dose, você também pode ter sonolência com eles, mas muito menos do que a polaramine. Entenderam? Porque se eu tiro o efeito, eu vou perder a função. Tá? Muito bom. Então, olha lá. Etapas. Síntese pela ordem. O que é síntese? Produção. Então, tá aqui. Eu tenho os ingredientes, vou formar ele bonitão aqui. Maravilha. Vamos ver como. Tá pronto? Eu preciso armazenar. Aonde? Em vesículas. Oh, maravilha. Armazenei. O que eu vou fazer na sequência? Liberar. Aonde? Na fenda. Liberei. O que tem que fazer depois que liberou? Ajoelhou, tem que rezar, né? Liberou, vai se ligar ao receptor. Aonde? Pós-sináptico. Depois da sinapse, pós-sináptico. E se ele se ligou, ele tem que se soltar do receptor e ser inativado. Você fala, cara, como assim? Porque se o neurotransmissor ficar aqui, o que ele vai ficar fazendo, gente? Recebendo. E Transmitindo.
Enquanto o neurotransmissor fica ali, ele não sabe fazer outra coisa na vidinha dele. Se ele está aqui, ele vem e liga e gera um efeito. Ah, aí ele desacopla. Opa, tô aqui, liga, efeito. Ah, eu tô aqui, liga, efeito. E é isso que o neurônio necessariamente quer? Não. Ele precisa sair dali. Ele precisa ser inativado. Então, quando eu estou em sala de aula, eu dou um exemplo lá para vocês. Professora, diga. é porque eu não estou conseguindo associar o que você está falando à imagem. Aqui que eu ia perguntar. Essa primeira parte que a gente está vendo, onde está o número 1, síntese, é um dos ramos do axônio e o embaixo é o neurônio? Ou eu não estou conseguindo entender a imagem? Tá, eu tô num pedacinho, aqui o finalzinho do axônio, e aqui um botãozinho de um terminal sináptico. Aqui, ó. Peraí, ó. Aqui assim, ó, mais ou menos. Ele tá mostrando isso aqui assim, ó. Tá? Tá. E a parte de baixo é o neurônio que está recebendo? É o receptor? Isso, é o neurônio seguinte. Ok, entendi. Aqui você tá falando, né? Isso. Isso. Então, aqui é a sinapse e aqui é o neurônio pós-sináptico. É um pedacinho do outro neurônio. Tá? Entendeu? Entendi. Obrigada. Imagina. Então, essa inativação aqui tem que ocorrer, porque é o que eu estava lá dizendo. Se eu estou na sala de aula, como eu mostro isso para vocês? Eu entro na sala de aula, é a sinapse. Interruptor, tomada, é o receptor. Eu sou o neurotransmissor. Cheguei, eu vou lá e acendo a luz. Mas se eu continuo ali, o que eu vou ficar fazendo? Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, e a luz lá, ó. E eu lá, feliz da vida, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E vou ficar lá, a aula toda. O que vai acontecer? Vai queimar a lâmpada. Vai queimar a lâmpada, vocês vão se irritar. Quem tem enxaqueca vai ser gatilho para crise de enxaqueca. Vai quebrar o interruptor. Não é isso que a gente quer. Não é essa a resposta. Eu só queria ligar a lâmpada, a luz. Tá? É a mesma coisa aqui. Então, ou eu entrava na sala de aula, ligava e saía dali, ou, né, se não é o caso ali, vão ter que ligar, arrancar meu dedo, me tirar dali, entendeu? É o que tem que acontecer com o neurotransmissor. Ele não pode ficar na fenda, porque se ele ficar, ele vai ficar nesse liga-desliga. Tá bem? Vamos começar aqui pela ordem. Depois eu volto nesse esquema. Síntese. A síntese precisa dos ingredientes, que a gente não vai usar esse termo ingrediente, a gente vai usar este termo aqui, precursor. O que é precursor? O que dá origem. Que é, na cabeça aí, para vocês entenderem, ingrediente. Para síntese, para qualquer neurotransmissor, precisamos de precursor mais enzima. Vou mostrar como exemplo, não é para decorar nunca, eu tive que decorar na faculdade isso, de todos vocês não precisam, tá? Tem algumas coisas na vida que enquanto eu era aluna eu falei, se um dia eu for professora, meus alunos não precisam decorar isso, esta é uma das coisas, tá? Olha lá, acetilcolina, tá prontona aqui. Como que um neurônio colinérgico sintetiza acetilcolina? Ele precisa, em primeiro lugar, de colina. O que é colina? Um aminoácido. Então, esse é um dos precursores. Mas só colina forma acetilcolina? Não, olha o nome. Acetilcolina. Vem ali o acetil, ó. Acetil-CoA é um produto lá de bioquímica, que vocês já devem ter visto, com certeza amaram bioquímica, certo? Certo. Vem da mitocôndria. Cadeia respiratória XY lá. Então, o neurônio pega isso da mitocôndria,
pega a colina, que todos nós precisamos deste aminoácido, e vem uma enzima, aqui representado ali, ó, e junta. Formamos acetilcolina. Olha ela prontona aqui dentro da vesícula. Tá? Ah, mas tem uma pessoa que está com deficiência de colina. E aí? O que acontece com uma pessoa? Não existe isso assim. Então, só para vocês raciocinarem. Com deficiência de colina. Não vai conseguir produzir, fazer essa transmissão? Não tem produção de acetilcolina. Sem colina tem acetilcolina, gente? Não. Não tem bolo de, sei lá, laranja sem laranja. Tá? Ah, lá na Segunda Guerra usaram um veneno que o efeito deste veneno era inibir esta enzima. E aí? O que acontece? Quem está sob efeito deste veneno? Não produz acetilcolina e não faz a neurotransmissão. Não produz acetilcolina e a pessoa, onde precisaria de acetilcolina, acabou, não tem. Não tem, mesmo tendo todos os precursores, não adianta, não tem enzima. Tá? Diga. Uma pessoa com Alzheimer, onde ela seria prejudicada? Tipo, então, ela tem uma área específica do sistema nervoso, né, numa área chamada lá no núcleo basal de Meynert, que é uma área rica em neurônio colinérgico. E nesta área, para de ter produção de acetilcolina, que é uma região envolvida em cognição, em memória. Então, você tem um prejuízo importante ali. Então, a acetilcolina tem tudo a ver com essa parte cognitiva. Então, além da falta dela, teria que ser um lugar específico. Isso, exatamente. Obrigada, Pro. Imagina. Tudo bem? Professora, então, nesse caso, eu consigo produzir acetilcolina em algumas partes e em outras não? Não? Você diz no caso que ela falou do Alzheimer? Sim. Sim. Por exemplo, o Parkinson. O indivíduo que tem Parkinson, ele tem uma perda de neurônios dopaminérgicos na área que controla motricidade. Não necessariamente em todos os neurônios. Entendi. É o que caracteriza a doença, tá? Agora, nesse caso aqui, que quem fazia uso, né? Fazer uso não, né? Sofria o efeito desse veneno, cara, é tudo. Tá? Então, eu mostrei só esse exemplo e vou falar só deste exemplo, porque cada neurotransmissor, precursores diferentes, enzimas diferentes. Há uma relação de especificidade. Se eu vou fazer bolo de laranja, eu vou usar laranja e outras coisas. Se eu vou fazer bolo de chocolate, eu não vou usar a laranja, eu vou usar o chocolate com outras coisas. Tá? É a mesma coisa esse raciocínio. Aqui a gente tem um senão, uma observação. A tirosina é um aminoácido, também como a colina, sim. Mas é um precursor comum a dois outros neurotransmissores, quais? Dopamina e noradrenalina. Então, olha, vem a tirosina, aí aqui a setinha quer dizer a ação de uma enzima. Aí tem uma enzima, formou dopa. Veio uma enzima, formou dopamina. Oh, maravilha, nos neurônios dopaminérgicos a história para aqui. Mas tem alguns outros grupos de neurônios que tem uma outra enzima e transforma a dopamina em noradrenalina. Então, ambos têm o mesmo precursor. Qual? Tirosina. O que difere
neurônio dopaminérgico de noradrenérgico. Se estivesse em sala de aula, eu ia falar 1 mm semana que vem, tubinho. O problema de tubinho é que acaba muito rápido. O que difere? Qual a pergunta, Pro? Desculpa. O que difere o neurônio dopaminérgico do noradrenérgico em termos de síntese? Qual é a diferença? Já que o precursor é o mesmo. A enzima? Isso. Mas um tem... O que um tem, o que outro não tem? A noradrenalina tem o quê? Uma enzima? A mais ou a menos? A noradrenalina tem uma enzima a mais, essa aqui, ó. Exatamente, a dopamina não tem. Então, o que difere é uma enzima a mais, exatamente, tá? Ó, serotonina, que também é um neurotransmissor, qual é o aminoácido que dá a origem? O precursor é o triptofano, por isso que falam do chocolate, da banana, tarará, porque ela é a base para a formação da serotonina. Tudo bem? Maravilha. Tá produzido, lindão, o neurotransmissor, colocou numa vesícula e desceu, tá lá embaixo, tá? Vamos ver lá agora, vai ser liberado. O que precisa para liberação de um neurotransmissor? Já lá para a fenda sináptica. Primeira coisa, basicão, um estímulo para que haja potencial de ação. Então, sem isso, não há nada. Então, vai ter o potencial, propagação na membrana, aqui, ó, potencial de ação, tá bem? Liberou, propagou um potencial de ação, como tem um potencial de membrana, este potencial de membrana faz com que haja abertura do canal de cálcio. Abrir o canal de cálcio para quem passar? O cálcio. Entra cálcio, entra cálcio, entra cálcio, entra cálcio. O que o cálcio faz? Pega essas vesículas e puxa, arrasta, traciona. E coloca essas vesículas bem perto da membrana do neurônio. Estão vendo aqui, ó, onde ela está? Essa coisinha aqui chama proteína de ancoragem. Olha ela aqui, ó. Então, ele ancora, é o cálcio quem faz isso, prende, que nem uma âncora de um barco, prende na membrana do neurônio, até que a membrana do neurônio e a membrana da vesícula viram uma coisa só, funde. Por exocitose, o que é exocitose? Sai, eu sei que é uma redundância, mas para que vocês entendam, sai para fora todo o conteúdo de dentro, ó, veio para a fenda. De novo, step by step. O que tem que chegar? Potencial de ação, maravilha, propagou. Esse potencial de ação é responsável pelo quê? Abertura de quem? Dos canais. Do canal, isso, de cálcio. Maravilha. Se abrir o canal de cálcio é justamente para ter entrada em fluxo de cálcio. Maravilha. Entrou cálcio, entrou cálcio, entrou cálcio. O que o cálcio faz? Garante, ele arrasta para que tenha fusão das membranas. E a fusão das membranas leva à exocitose desse conteúdo aqui para a fenda. Tudo bem aqui? Olá! Que bonitinho aqui, um esqueminha, ó, mostrando
A vesícula cheia de neurotransmissor, o cálcio certamente entrou para mobilizar a vesícula, ó, ancorou, prendeu, fusão, ó, liberou neurotransmissor na fenda. Aí olha que legal que acontece. Obviamente a membrana ela é reparada e a vesícula também. E aí ela volta vazia para encher de novo lá. Tá? Agora isso aqui é uma foto. Microscopia eletrônica, coisa mais linda do mundo. Eu acho. O que são essas bolinhas? Vesículas? Como elas estão? Estão escuras, por quê? Com neurotransmissor? Cheia de neurotransmissor. Bem diferente dessa aqui, né? Ó, aqui, ó, especialmente essa. O que aconteceu neste exato momento, hein? A exocitose. Exatamente, o cara conseguiu pegar o momento da exocitose. Ó, liberação, maravilha. Ó, a fenda sináptica, gente, que lindona. O que é isso aqui? É o receptor pós-sináptico, no caso. É não o receptor, mas o que é essa linha toda aqui? Membrana? Isso, a membrana do receptor pós-sináptico, maravilha. E aqui, ó, é uma vesícula que muito provavelmente acabou de sofrer exocitose, ela tá vaziazinha, tá voltando lá. Maravilha, né? Agora aqui, importantíssimo momento de muito asteriscos para a vida. Importância do cálcio, ele é um fator limitante. O que a gente quer dizer quando fala fator limitante? Sem ele, limita o processo, não ocorre. Então, aqui comigo. Sem cálcio, sem neurotransmissor. Se não entrar cálcio, não tem liberação de neurotransmissor. E se entrar pouco cálcio, pouca liberação. E se entrar muito cálcio, completem. Muito cálcio, Muita liberação. muita liberação. Aí, se uma pessoa tiver deficiência de cálcio, uma deficiência importante de cálcio no organismo, vocês acham que compromete a liberação de neurotransmissor? Sim. Sim. Pode ter confusão mental? Pode ter alteração motora? Sim. Não tem cálcio, como é que vai liberar neurotransmissor? E se liberar, tiver muito cálcio, o que vai acontecer? Se entrar muito cálcio? Vai liberar? Vai liberar neurotransmissor demais? Demais. Ok? Tudo bem? Então, o cálcio é importantíssimo neste processo. Professora, a ansiedade teria algo a ver com isso? Não. Não? Não, aí é já propriamente com a dinâmica do receptor, do neurônio serotonérgico. Entendi. Tá? Tudo bem? Dúvida até agora? Vocês estão quietinhos hoje? Dúvida? Qual seria o caso de muito cálcio? Tem alguma coisa a ver com Parkinson ou não? Não. No Parkinson, na realidade, é uma deficiência do... Na realidade, é assim, o cálcio, ele é extremamente tóxico para um neurônio, tá? Então, excesso de cálcio pode levar à morte celular. E até legal essa sua pergunta, porque algumas das teorias, tanto de Parkinson quanto outras doenças neurodegenerativas, uma das teorias é que o cálcio pode ter levado a essa perda neuronal. Isso é legal que você falou. Tá? Então, a gente tem algumas associações do cálcio. Mas não o cálcio que a gente come da comida assim, não, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Esse cálcio da dinâmica ali do neurônio. Tá, obrigada. Imagina. Tudo bem até agora? Dúvida
do que a gente falou até agora? Não? Então tá bom. Que horas são? Que eu tô sem o meu celular aqui do lado e eu... 12h51. Já? Já? Deus! Então eu vou parar aqui, porque esse pedaço que eu vou continuar não dá para parar na metade. É uma coisa importante. E a gente, então, para aqui. Nossa, tô boba com o tempo. Medi 51, meu Deus. Então a gente começa daqui semana que vem. Aí vocês me lembram, tá? Na degradação e na recaptação. Deixa eu Ok. fazer a chamada. Caraca, gente, passou rápido. Para mim, né? Para vocês, quem não gostar, deve achar uma vida, né? Espero que vocês estejam gostando. Eu Nossa, amo estudar a cabeça, então. E a forma que você explica deixa muito claro, porque você consegue organizar o seu pensamento e aí passar por etapa, sabe? Isso é muito legal. Sim. Que bom, fico feliz. Então vamos lá, turma B. Olha, semana que vem já é a última aula de agosto, hein, gente? Misericórdia. Esse ano foi tudo ao contrário. Julho, que geralmente passa rápido, passou super lento. E agosto tá voando. Pois é, agosto que era uma eternidade, né? Alessandra Leal. Ok. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Beatriz, o seu nome, o Beatriz, é com S mesmo ou erraram aqui? Sim, é com S mesmo. Então tá bom. Todo mundo deve te perguntar isso, né? Ana Luísa. Presente. Beatriz Bruschi. Presente. Beatriz Lenz. Camila. Pro, a Oi. Beatriz Lenz trancou o curso. Ah, trancou? Tá. É que ela ainda aparece aqui, só não posso esquecer de se ficar perguntando sempre. Carolina Ribeiro. Professora, aqui é a Camila, estou presente. Tá bem. Carolina Ribeiro. Aqui, Pro. Caroline. Presente. Danúbia. Denise. Presente. Fabiana. Presente. Hari. Presente. Fabiana Guedes. Gabriela. Presente. Gabriele. Presente. Giovana Davanzo. Ok. Giovana Kutait. Presente, professora. Giovana Yuki. Presente. Júlia. Presente, Pro. Helena. Presente, Pro. Isabela Lima. Presente. Isabela Maria. Isabela Cominato. Presente. Jamile. Pro, acho que você pulou eu. É Isabela Rosa. Ai, pulei, desculpa. João Pedro. Oi, Pro, tô aqui, presente. João Vitor. Júlia. Presente. Karina. Presente. Larissa. Presente. Lucas. Luma. Presente. Marcela. Presente. Maria Antônia. Presente. Natália Duarte. Presente. Natália Ergovic. Presente. Nicole. Aqui, Pro. Paola Viegas. Presente. Paola dos Anjos.
Presente. Rebeca, Presente, professora. Rodrigo, Presente. Sofia, Presente. Tassiana, Presente. Tatiana, Presente. Vitória de Paula, Presente, Pro. Vitória Venturini. Presente. Maravilha. Então, meus queridos, bom final de semana para vocês, tá bem? Cuidem-se, tá? Guarda alta, hein? Tchau, gente. Tchau, Tchau, obrigada, professora. Tchau. Tchau, Pro. Até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau.